Meus irmãos, bom dia a todos. É sempre bom ouvir esse bom dia dos capixabas, né? Porque eu também já me considero um capixaba, viu? Eu tenho uma afinidade muito grande pela Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas e eu gostaria de agradecer a todos os corações que se deslocaram dos seus lares para poder estar conosco nesta manhã de reflexões. Agradecendo também aos nossos amigos internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, que interagem conosco, emitindo as suas boas vibrações de que nós somos necessitados. A manhã de hoje é uma manhã que nós não viemos aqui em Colatina trazer um receituário. Nós não viemos fazer isso. Nós viemos nesta casa hoje tentar aprender um pouco juntos esta necessidade que cada um de nós traz. E eu gostaria de abordar, dentro do tema proposto desta manhã, alguns aspectos das nossas dificuldades e da necessidade premente de nós alcançarmos o intelecto moral da criatura humana. Nós sabemos que não estamos aqui a passeio, nós estamos buscando resgatar alguns débitos perante a contabilidade divina, e a reencarnação, a vida em si, nos dá esta possibilidade. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos mergulhados num laboratório, na matéria que se chama Terra. A grande escola divina que cada um de nós está neste momento se permeando. E onde aqui, na realidade, se operam as verdadeiras transformações de comportamento moral e pelo fixar das experiências edificantes que nós podemos realizar. Mas para que esse movimento de transformação interior, porque é um trabalho de introspecção, que é um trabalho que é realizado dentro de nós para fora, eu estava vindo aqui conversando hoje, eu tive a grata satisfação de ter a companhia de um grande professor, educador da nossa região, o professor Josaélio, e nós víamos justamente conversando sobre isso. A necessidade de nós começarmos a ter a coragem de experienciar aquilo que nós já sabemos, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós já podemos fazer. Nós percebemos que muitas das criaturas humanas reclamam da vida. Acham que o problema e a dificuldade e muitas imperfeições que ainda estão agregadas em nós, não deveria ser para nós, deveria ser para o outro. Mas aquele ensinamento do Cristo, quando nos diz, não existe um fardo pesado que nós não possamos carregar. Nós temos ombros compatíveis com os nossos compromissos. Então, para que essa transformação interior aconteça, é preciso que não nos falte algo essencial, e que muitas vezes esquecemos: a realidade do amor. Nós não podemos perder essa realidade. De modo que nada adianta eu dobrar os meus joelhos, rogando em prece as bênçãos de luz e assistência dos espíritos superiores, se eu ainda continuo esquecendo das minhas causas. Todos nós trazemos causas. Nós não podemos deixar de refletir da obrigação diária que nós temos para com Deus, para com as coisas celestes. E com isso nós vamos aprendendo a retirar de nós os excessos, que são, na maioria das vezes, os grandes entraves da nossa vida. Quando nós adquirimos excessos na vida, nós vamos perdendo o equilíbrio, vamos perdendo a prudência. E você sabe por que eu estou falando isso? Porque existe o avesso que nos sustenta. O que é o avesso que me sustenta? Qual é o avesso do corpo, da matéria? Deixa eu ver se o estudo está funcionando aqui na sociedade. Qual é? O desencarnado já me falaram agora os encarnados. Qual é o avesso da matéria e do corpo? O espírito. Muito bem. E é por isso que nós colocamos aqui, o avesso é capaz de nos sustentar. Porque de nada vale você ter um corpo bonito,
aparentemente de boa qualidade, se por fora você não dá a mesma qualidade e o brilho que tem que ter por dentro? Não adianta muito. E nós, numa sociedade em que o materialismo impera, nós queremos sempre expor uma capa vistosa, mas muitas vezes não condizente com a luz que ela deve apresentar. Na realidade, para se adquirir esse brilho interno, nós precisamos criar metas. Porque nenhum de nós, meus irmãos, pode viver sem metas. Mas tem um detalhe muito importante. O objetivo e a sua meta deve estar ligado a um ideal. O ideal. Se o meu ideal hoje, nesta manhã, foi de ser uma pessoa melhor, você tem uma meta ligada a um ideal. Então, não existe de nenhuma maneira de você poder avançar sem que seja pelo empenho, pela dedicação. O empenho é ter compromisso com você mesmo. É por isso que o tema proposto para esta manhã, ele é muito interessante. Porque com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Eu enfrento as minhas dificuldades sabendo o porquê que eu devo resolvê-las. Existe um exemplo bem simples para que a gente possa entender. Imagine todos vocês, um de cada vez, envolvido em um círculo, e você está dentro do círculo. Só que dentro desse círculo estão os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tendências, junto com você. Segunda opção, os seus problemas, as suas tendências, as suas dificuldades estão dentro do círculo, e você está fora do círculo observando. Qual é a melhor opção? Quando eu fico fora do ciclo dos meus problemas. Porque aí eu não vou me permitir que este problema, que essa dificuldade, se torne maior do que eu. Nós nos perdemos muitas vezes no curso do nosso trajeto, justamente por isso. Porque nós vamos esquecendo de agregar as coisas simples da vida. Nós, para vivermos, precisamos de muito pouco. Porque aí está a grande dificuldade que todos nós carregávamos. Jesus nos ensinava, quando ele dava suas lições luminares, a sair do senso comum. O que é o senso comum? É você pensar como todo mundo pensa, né? Porque se isso acontece, se torna mais difícil eu poder me fortalecer diante de algumas situações. Tem uma história de Chico, que é muito interessante, eu gostaria de dividir com vocês, que certa vez conta-se que Chico acordava muito cedo, dormia muito pouco e trabalhava bastante. Só que nesse dia, ele resolveu acordar mais cedo do que o comum. Ele levantou, arrumou a sua cama, colocou o seu terno, tudo muito simples, limpinho, fez o café da manhã, sentou-se à mesa para saborear o seu café. As senhoras que ficavam com Chico, como cuidadoras, acharam estranho aquela atitude de Chico. Naquele dia, ele ter acordado mais cedo. E uma delas se dirige a ele e pergunta: Chico, por que você acordou tão cedo hoje? Está acontecendo alguma coisa? Ele disse: não, minha filha, é porque às 7 horas da manhã nós vamos ter uma visita. A campainha vai tocar. 7 horas da manhã, em ponto, a campainha toca. Quando a senhora abre a porta, era um dos homens mais ricos do Brasil. Ele entra, Chico convida. Quando ele vê Chico Xavier, ele abraça ele e começa a chorar por mais de 20 minutos. As lágrimas descem fortemente. Chico, entendendo aquele momento, que o seu ombro se torna um grande ombro fraterno, acalma, acerena e deixa o tempo que lhe é necessário. Quando ele se recompõe, Chico convida ele a sentar a uma mesa e começa um atendimento fraterno verdadeiramente no lar. Chico começa a direcionar a ele todos os ensinamentos da doutrina espírita,
os ensinamentos do Evangelho para fortalecer aquele coração momentaneamente, precisando controlar as emoções. Ele levanta ao terminar a conversa, não diz uma palavra, abraça Chico e se despede-se e se vai. Quando uma das senhoras que estavam com ele, dirige a Chico e diz assim: Chico, você sabe quem é esse homem? Esse homem é tão rico, mas tão rico, mas tão rico. Aí Chico vira para ela e diz: ô minha filha, esse homem é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. E a vida da gente às vezes é assim. Perdemos saúde, tempo e disposição atrás de um materialismo transitório. Vamos esquecendo os nossos laços de afetividade, principalmente na família, nas pessoas que estão ao nosso redor neste momento, nos propondo até mesmo ensinamentos e lições. E por isso, para que nós possamos iniciar o nosso tema, que nós ainda não começamos, né? Nós gostaríamos de fazer uma pergunta a cada um de vocês. A pergunta é simples, a resposta é o segredo da vida. E a pergunta que eu gostaria de falar a vocês, os desencarnados não valem, porque eles já ouviram o que eu ia falar, né? Eles têm facilidade. Então a pergunta é para os encarnados. Vocês que estão aqui hoje na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, poderia me dizer que dia é hoje? Alguém se reabilita? Se falar que é domingo, está certo. Se falar que é dia 22, também está certo. Será que eu sei que dia é hoje? Porque se você souber, vou dar uma dica. Se você souber esta resposta, você está a um grande passo do seu aprimoramento espiritual. Que dia é hoje? É o primeiro dia da sua vida. Boa resposta. Hoje, eu vou dizer a vocês, hoje é o seu dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje é o dia e a oportunidade que nós temos de sorrir. Hoje é o dia que nós temos a oportunidade de ver as belezas que a vida está nos propondo neste momento. Saí às 4 horas da manhã da Bahia, para vir aqui. E me deliciei com essa visão maravilhosa do Rio Doce. Não importa se a água está suja, se está limpa, ele se recomporá com a vida. É a ordem natural. O que às vezes nós interpretamos como destruição é uma transformação necessária da própria vida e da natureza, não tirando a responsabilidade dos que cometeram este ato. São as oportunidades que nós temos todos os dias de manhã, de resgatar os nossos sonhos, e ao mesmo tempo com isso nós vamos abandonando as velhas crenças, os preconceitos que ainda temam enraizar em cada um de nós. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque essa vida passa muito rápido. Vocês já perceberam isso? E tem algumas dicas que nós trouxemos para que a gente possa rememorar. Uma delas é: não brigue tanto com as pessoas. Evite contendas, discussões. Isso não vão nos levar a nada. Não critique tanto o seu corpo. Ah, mas eu estou muito gordinho. Nossa, mas eu estou tão magrela. Ela tem um olho verde, o meu é preto, o cabelo dela é louro, o meu é moreno. Nossa, eu não estou satisfeita. Pois se fomos nós mesmos que pedimos, assinamos um contrato no plano espiritual dizendo: olha, está tudo de acordo? Sim, assina aqui, meu filho. Aí quando a criatura chega, quer os números da Mega Sena. Para quê? Se ele pediu para viver dentro de um padrão de humildade, de simplicidade, de conquistas, de valorização, será que isso não vai prejudicar ele? Então não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto, e não perca o sono por causa das suas contas, mas também não deixe de pagar, viu gente? Pague, mas não deixe que isso se torne uma paranoia. Tudo é uma lição de aprendizado.
não deixe de beijar os seus amores. Eu costumo abraçar muitas pessoas. A minha esposa até puxa a minha orelha, mas tem gente que não gosta de abraçar, mas eu gosto. Às vezes a pessoa não quer me abraçar e eu vou lá e beijo a mão, né? Mas isso é meu. Às vezes eu respeito as outras pessoas, às vezes a pessoa não tem essa intimidade. Porque os nossos amores, são eles que foram, muitas vezes, ajuntados a nós, para que possa nos fortalecer. Eu estava conversando com meu amigo professor, e ele disse, olha, minha amiga casou com um homem que gostava de uma vida mais desregrada, e depois que ela adquiriu uma certa doença mental, hoje ele é o que mais cuida dela. E eu disse a ele, é porque muitas vezes ela fala, eu quero me resgatar nesse sentido, mas se essa alma generosa estiver comigo, porque eu confio nele. E muitos de nós somos assim. Muitos de nós precisamos disso. Não se preocupe tanto em deixar sua casa impecável, calma. Se tem uma poeira ali, nossa senhora, é motivo de briga. Calma, tudo com muita prudência é necessário. Deixe os seus animais de estimação chegar mais perto de você. Eu tenho um cachorrinho lá, um pinche, chama Doc, coisa mais linda. Minha esposa é o cão-guia dele, que onde ela vai, ela está atrás. Ela fala, nossa senhora, onde eu estou, esse cachorrinho está atrás. São o magnetismo dos animais que às vezes é necessário para nós, sabia? Suprem muitas dificuldades que nós temos. Por isso, permita que eles estejam mais próximos de você. Use os seus talheres novos que você guarda naquela gaveta lá no fundo do armário. Todo mundo faz isso, não faz? Procure usar mais. Use aquele perfume predileto em você mesmo para você passear. Não fica guardando, economizando, não. Dá 2 jorrinhas, pronto. Ah, Maria, isso aqui é para o ano que vem. Isso aqui é só para uma nova oportunidade. Usa aqueles sapatos prediletos, as roupas prediletas. E por que não orar agora? Fazer a nossa prece agora? Ao invés de nós deixarmos para orar antes de dormir. Perceberam os detalhes pequenos que nós deixamos de viver? E agora eu pergunto aos senhores, e quando nós vamos começar a fazer isso? Será que vai ser amanhã? No mês que vem? No próximo ano? Quando eu tiver dinheiro? Quando o meu amor chegar? Quando eu for perfeito? Porque se nós estivermos esperando isso, nós estamos atrasados. Porque a vida é uma etapa que se deve cumprir. Aproveite o ensaio da sua vida para que você possa fazer a diferença. Sempre haverá necessidade de nós iluminarmos os nossos pensamentos. Porque quando eu tenho o hábito e o cuidado de higienizar a mim, eu começo a agregar o novo, permitir a entrada do novo dentro do meu coração. Porque lá na frente, meus irmãos, isso vai fazer uma profunda diferença. Eu, recentemente, fiz 2 cirurgias. 2 cirurgias de hérnia. Eu fui premiado na Mega Sena da hérnia, né? Nunca fui em um hospital. Se você falar assim, você foi em um hospital ficar internado? Eu nunca fui. Hoje eu estou com 43 anos. E eu retirei disso uma experiência profunda e uma lição. Nas 3 vezes que eu fui lá, diz que espírita não tem medo da morte. É mentira, porque todas as 3 vezes que eu fui, eu ia tremendo, né? Que homem é muito corajoso, né? Você já viu um homem gripado? Nossa senhora, é uma vergonha para nós. E aí eu fui 3 vezes, eles cancelaram a cirurgia as 3 vezes. Na 4ª vez, quando a moça me ligou, eu já fui psicologicamente abalado, porque eu falei, vou tremer de novo, e deve chegar alguém com mais urgência, eles dão preferência. Eu nunca tinha entrado em uma sala cirúrgica. Quando eu entrei naquele lugar, e a moça olhou para mim e falou, seu Denilson, só tira a aliança, o relógio, tira o sapato, a camisa, você não precisa levar nada. Eu falei, desencarnei. Não vou levar nada. E eu olhei para minha esposa assim, eu falei, e agora? Ela falou, vai, está chamando, vai. Eu falei, Jesus do céu. Me deu um jalecozinho, né? Você entra naquele lugar, senta um frio, aquele tanto de holofote, mas não é nada de ator, né? De pessoas famosas. E você toma uma anestesia e você se apaga.
Daqui a 40 minutos ele termina a cirurgia, toca no meu ombro e diz: tudo certo, meu amigo, foi perfeita a sua cirurgia. Eu nem senti nada. E aí, nesse momento, fica no pós-cirúrgico e logo após você é encaminhado para os leitos. E ali eu fui. E naquele corredor, eu deitado sobre aquela maca, eu já ia escutando a dor e o gemido dos que estavam ali. E eu passei uma noite só no hospital, porque no outro dia eu já tive alta. E quando eu cheguei, que eu fui saindo do hospital, eu fiz questão de ir devagar, olhando leito por leito. E eu percebi que nós somos muito ricos, e nós reclamamos ainda muito da nossa saúde. Porque muitos deles não estão tendo a oportunidade de estar aqui vendo um domingo ensolarado como esse, porque estão ainda agregados em um leito de hospital. Isso, às vezes, nos traz uma profunda lição da humildade. Eu sou um admirador, viu, doutor? Sou um admirador das enfermeiras e dos enfermeiros, dos doutores também, mas das enfermeiras e dos enfermeiros é algo que me cativa, porque eu via gente que estava no leito que eu estava, 3 jovens, todos com as pernas estavam todas quebradas, com aparelhos, e elas tiravam aquilo com tanto amor, com tanto carinho. Eu falei: oh meu Deus, com Jesus um espinho tem 1000 flores mesmo, porque estes são trabalhadores e cuidadores, e faziam aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que eu fiquei admirável com aquilo. E a moça que estava cuidando naquele momento no meu leito, que estavam mais 4 pessoas, devido a eu ter tomado a anestesia, ele a passou a adormecer a bexiga, e eu não conseguia urinar. Isso foi incomodando, como eu nunca tinha ido no hospital. Eu falei: pelo amor de Deus, e comecei a chorar, né, porque homem danado de chorar, preocupado, tinha levantado 5, 6 vezes para ir no banheiro e não conseguia, e aquilo foi acumulando, e eu falei com a minha esposa: chama a enfermeira, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E ela falou: fala com ele que nós vamos fazer uma sonda. Eu não sabia nem o que era a sonda. Quando aquela mulher chega com aquela mangueirinha, eu falei: você vai fazer o que com essa mangueirinha? Você imagina? Eu falei: para. Não, agora não tem mais jeito, seja homem. Eu falei: Jesus, me ampara. Ou seja, só aprende assim, verdadeiramente assim. Então nós vamos valorizando os recursos que nós temos em nossas mãos. E quando eu tenho consciência do que dia é hoje, que nós fizemos essa pergunta, eu passo a agradecer a Deus por todos os dias, por ganharmos uma nova oportunidade da vida. Às vezes eu fico tão triste quando nós olhamos os nossos irmãos que estão enclausurados em presídios, essas revoltas, essas rebeliões, e a grande maioria da massa encarnada diz o quê? Aponta e julga, está no lugar certo, está pagando o que fez, mas são poucos de nós que emitimos vibrações através de uma prece, nos sensibilizamos com aqueles corações tão necessitados. Então, quando você acorda de manhã, na realidade, você está tendo a chance de modificar e transformar a sua vida. Pense nisso daqui para frente. Todas as manhãs, quando você acordar, todos nós sabemos o que está escrito na própria Bíblia Sagrada, quando diz: Deus revela-se ao homem através do próprio homem. Não é assim que nós sabemos? Então, a melhor forma de você amar a Deus é você amar o próximo. Porque quando eu estou amando o próximo, eu passo a minimizar o julgar e o apontar, até mesmo criticar. E aí vai ficando mais fácil a gente compreender as dificuldades e os problemas que todos nós trazemos. Era o que Chico Xavier sempre dizia. E Chico falava assim: nós podemos encarnar dentro de uma própria encarnação. Todos nós podemos fazer isso. E como que isso acontece? Chico queria nos dizer que nós estamos vinculados a só adquirir aprimoramento do intelecto moral se existir um movimento das experiências edificantes em nossos corações. É assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos amadurecendo, criando a base tão necessária para o nosso processo evolutivo. Tempestades todos nós passamos.
O bom aluno é aquele que sabe converter os momentos difíceis em aprendizado. Porque muitas vezes na nossa vida vem essa tempestade. Mas tenha certeza que se eu saber usar com sapiência aquele ensinamento que se converteu em uma dor, em um problema, em mim, não no outro, preste atenção. Porque às vezes a gente tem um discurso na ponta da língua para o outro, mas nós temos dificuldade de aplicá-lo a nós mesmos. Isso é do ser humano, é da nossa condição evolutiva que nós nos encontramos. Porque convenhamos também que o modelo proposto pela doutrina espírita, para algumas pessoas, ainda não é muito atraente. Porque eu digo a vocês, não era melhor a gente chegar no lugar e dizer bem assim: aceitei Jesus, Jesus me salvou. Ele, Jesus, te salvou. Não era mais fácil a gente dizer isso? Do que você ter que fazer um esforço de evolução via reencarnação, lei de causa e efeito, reparação, provas e expiações. O que é mais cômodo para nós? Que Jesus nos salve. E quando eu convido alguns amigos para ir assistir a palestra, para conhecer a doutrina espírita na minha cidade, muitos deles vão. Eles vão lá na casa, sentam no Centro Espírita Emmanuel, assiste a palestra, quando eu olho para trás, já não está mais. Não esperou acabar para tomar um passe, para assistir a prece final. No outro dia eu encontro eles e digo assim: poxa, mas você foi embora, né? Não esperou nem a palestra encerrar. Ah, Denilson, aquele palestrante começou a falar aquelas coisas lá que parecia que era só para mim, moço. Eu não tive suporte para aguentar aquilo, não. Mas mais para frente, quem sabe eu volte. E eu viro para ele e falei: vai voltar, vai dar uma comunicação lá na reunião mediúnica, não deu tempo, desencarnou. E aí vai falar: nossa, devia ter aproveitado o convite, né? Independente da doutrina espírita que seja, ou qualquer outro segmento, nós precisamos cuidar de nós por dentro. Passamos tanto tempo a cuidar do corpo, ficamos horas e horas, né? As mulheres no salão, os homens cuidando, mas e por dentro, o que nós estamos fazendo? Será que nós dedicamos o mesmo tempo à alma e ao espírito, que tanto necessita? Mas nós já podemos também dizer que eu tenho certeza absoluta que nós que estamos aqui hoje na condição de espíritas, não nos tornamos adeptos dessa doutrina porque nós somos bons, porque nós somos benfeitores da rua, do bairro, da cidade, ou se você preferir, que nós somos benfeitores da humanidade. Nós não somos ainda. Nós nos tornamos espíritas porque nós já estamos cansados da dor e do sofrimento, das injustiças, das misérias. É por isso que nós estamos hoje dentro de uma casa espírita. São as experiências multisseculares que nós trazemos, das arestas, das dificuldades que temam em surgir dentro de cada um de nós. É aquele antigo homem velho que vem sendo transformado pela misericórdia divina e a sua justiça. Porque sem justiça e misericórdia, trabalhando lado a lado, não existe evolução, meus irmãos. Não existiria. Com isso, nós vamos tendo a oportunidade de sacudir a poeira dos nossos erros com o trabalho da ferramenta da caridade. Porque dor, dificuldades, imperfeições, tristezas, melancolias, são barreiras que precisam ser vencidas por cada um de nós. E como nós vencemos essas dificuldades? É muito simples. Não deixando que isso se torne maior do que você. Esse é o grande segredo. E como nós realizamos isso? É uma grande pergunta que fazemos. Deixando de lado o medo de ir de encontro à verdade. Jesus já nos falava: conhece-te a verdade, que a verdade vos libertará. Porque quando eu estou agregando em mim conhecimento, eu estou matando o que dentro de mim? A ignorância. Que é justamente o que nos leva a nos perder em determinadas áreas da vida.
Porque nós somos assim. Se tiver alguém falando aqui na palestra sobre física quântica, um levanta a mão lá atrás e fala, eu também sei, não sabe de nada. Mas a gente tudo quer dar um palpite, tudo quer opinar, é nosso. Embora não conhecemos em profundidade. Por isso que Jesus já nos dizia assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. O que Jesus está falando com isso? Não é porque eu estou interpretando o pensamento de Jesus na época, não. É porque o bom senso nos diz, não se desconecte das coisas divinas e celestes da vida. Busca primeiro cuidar de ti. E o demais, tudo virá ao seu encontro. Às vezes você não precisa nem procurar. Pela lei da atração, isso vem ao nosso encontro. Tem um amigo meu, lá da nossa cidade, muito próximo onde eu trabalho, que eu trabalho em Itabatã, mas moro em Poço da Mata há 30 anos. E tem um amigo meu que a família dele, ele me contou isso, eu achei tão interessante para dividir com vocês. A família dele se reúne todo final do ano em Curitiba para poder cumprir algumas metas que eles proporam a eles o ano passado. Por exemplo, a meta do ano passado, ele disse para mim, 2016, trabalhar o egoísmo. A meta desse ano da família dele, trabalhar o orgulho. E do ano passado, a meta dele, eu achei muito interessante, porque a meta era, cada um dos familiares deveriam comprar todo mês uma cesta básica. Mas tem um detalhe, a cesta básica deveria ser entregue para aquela pessoa que sentisse a necessidade e que viesse ao encontro deles, né? Porque se nós sabemos que a espiritualidade trabalha dessa forma, dirigindo a nós pessoas realmente necessitadas, e muitas vezes nós nem percebemos, não temos a sensibilidade. E ele falou que teve que fazer uma viagem muito rápida, porque a esposa era representante de uma marca de cosméticos, para a cidade de Itabuna, próxima a Salvador, Feira de Santana. E saiu da nossa cidade 4 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, ele parou em uma padaria para poder tomar o seu café da manhã com a esposa. Quando ele entrou na padaria, havia uma senhorinha sentada do lado. E ele entrou, quando ele tomou o café, ele lembrou que não havia comprado a cesta básica daquele mês. Porque ele daria para aquela senhora se ela o procurasse. Então ele pensou assim, se ela me procurar, eu vou tirar a nota e vou dar o valor da cesta para ela, porque eu vou estar ajudando-a. Quando ele estava se retirando, não deu outra, a senhora encostou para ele e disse, meu filho, você poderia me doar algumas moedas? Ele, já psicologicamente preparado, tira uma nota de alto valor do bolso e dá a ela. No momento em que ela recebe a nota, ela levanta a camisa e mostra para ele a enfermidade que ela trazia, que era muito grave. E ela era mãe de 2 crianças. E ela ficava ali na porta daquela padaria, arrecadando algumas moedas para conseguir comprar alimentos para levar para suas filhas poder almoçar, para poder tomar um café. E naquele momento ela saiu radiosa, esplendorosa de alegria, e disse que iria direto para o supermercado levar o alimento para casa. Então, quando nós temos essas metas em família, nós não perdemos. E nós temos que criar alguma maneira de estar mais próximos desses benfeitores. Porque você se torna uma ferramenta essencial. Essencial. E nenhum de nós está sozinho nesse campo, meus irmãos. É preciso que tenhamos consciência disso. André Luiz, por estar 8 anos no umbral, nunca ficou sozinho naquela zona. Sempre estava presente Clarencio ou um benfeitor o representando. Até no momento em que ele muda o seu padrão vibratório e percebe que os nossos irmãos estão conosco. É preciso se conectar, tudo via pensamento. Por isso que eu trouxe uma história narrada por Maria Dolores, pelas mãos aveludadas de Chico Xavier. E ela vai contar o trajeto de Judas, depois que desencarnou e se encontrava nas zonas infelizes.
Nós ainda atrasados psicologicamente e espiritualmente, quando chega a época do São João, o que é que nós fazemos? Botamos Judas num poste, ripamos fogo e pau em Judas, coitado. Judas já veio aqui várias vezes. Judas já se resgatou. Judas é o braço direito do Cristo. Ainda nós estamos apegados a colocar Judas, fogo em Judas. Como nós precisamos crescer. Como nós precisamos entender que realmente a evolução se dá patente a cada um de nós. E narra Maria Dolores assim: depois de muito tempo sob os quadros sombrios do Calvário, Judas cego no além errava solitário. Era triste a paisagem do céu, era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, uma nobre mulher de planos superiores, nimbadas de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz, e em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado claramente agressivo, sou morto-vivo, matei-me novamente e estou de pé, sem conforto e sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar do Judas o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do nosso Senhor. A princípio, julguei podê-lo fazê-lo rei, mas apenas lhe impus um sacrifício, martírio, sangue, cruz, e em flagelo e aflição, eis que agora a minha vida se reduz. Afastai de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis na minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma lhe respondeu: meu filho, eu sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que lhe causa o remorso e que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando meu filho amado. Com paciência, a dor e a prova terás em breve uma nova existência. Não te sintas sozinhos e desprezados. Judas brada, rude e pasmo: mãe, não me venhas com mentiras e sarcasmos. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e a força para viver, ao pé de uma pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo do meu sofrimento. Expulsou-me com juros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a um terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para uma zona infernal, de onde eu certo vinha. Ah, eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E a nobre senhora lhe diz: ainda assim, pois mais que me recuse, eu não me altero diante de ti, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosa, revestida de paz e de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra e perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que se acordasse de um pesadelo atroz, pergunta à nobre senhora: quem sois, que me falais assim, sabendo que eu sou um traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de que presinto a luz? No entanto, ela fita-o frente a frente e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. O próprio Cristo pede à sua mãe que vá auxiliá-lo naquelas zonas. Por isso Jesus
é sempre um mestre presente em nossas vidas, jamais está ausente. E essa história nos traz um reflexo importante do nosso tema, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com mais fé, na luz da esperança, porque nenhum de nós somos incapazes de adquirir essa luz do mundo, como nos disse o Cristo. Porque nós não podemos mais postergar, meus irmãos, o nosso direito de ser feliz. Porque isso depende exclusivamente de mim, de cada um de nós. Jesus já nos dizia: a cada um será dado segundo suas obras. Quando Cristo disse isso, Ele está nos dizendo que nós recebemos pelo mérito, não pelo privilégio. Onde existe privilégio, você pode ter certeza que não existe justiça. Não existe. E muitas das nossas decepções acontecem e se dão porque nós estabelecemos privilégios. Eu sou sempre melhor do que o meu vizinho. Eu sou sempre melhor do que o próximo. Quando não muito queremos mudar as pessoas com golpes verbais, mas nós não aplicamos em nós. Portanto, a necessidade de experienciar o que já sabe é fundamental. No Livro dos Espíritos, na questão 55, tem uma questão lá que me colocou no meu lugar. Fez com que eu entendesse quem realmente eu ainda sou. E a resposta que os imortais dão a Allan Kardec, na questão 55, é assim: que o homem na terra está longe de ser como se supõe, como ele acha, primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Nós estamos longe. A Hermance Dufont, como nos disse meu irmão, nos diz que na estância da sabedoria e do conhecimento, nós ainda estamos na praia, com os pés sobre as águas. Ainda existe um mar imenso a ser desbravado. Daí a proposta do amar ao próximo como a ti mesmo, ser sempre atual e profunda. Mas aqui nós temos que abrir um parêntese. Porque quem trouxe amar o próximo como a ti mesmo não foi o Cristo. Não foi ele que escreveu. Foi Moisés. Em Levítico, no capítulo 19, do versículo 16. Jesus permite a Moisés que recebesse via mediúnica essa sublime lição: ama o próximo como a ti mesmo. E agora eu fiz uma pergunta a mim mesmo: será que aqueles irmãos daquela época teriam a capacidade moral de se amarem uns aos outros? Ainda não. Mas foi passado a eles esta informação. Quem deveria vir e cumprir este mandamento de amar o próximo como a ti mesmo? Jesus. Tudo tem o seu tempo. Por isso é que ele diz: eu não vim destruir a lei, porque a lei estava com Moisés, mas eu vim cumpri-la. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Só alguém com tamanha envergadura espiritual como o Cristo poderia exemplificar tamanha lição de amar aqueles que nos querem o mal. Isso é fundamental, porque essa lição ela continuará sempre atual na mente, na consciência de cada um de nós. Porque se nós começarmos a vincular a nossa felicidade em ter coisas, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E hoje isso é a moda. Quanto mais você tem, mais você acha que é feliz. É como você tentar encher um saco e ele não ter fundo. Porque isso nunca vai lhe saciar. Você nunca vai estar satisfeito, porque eu estou medindo a minha régua da felicidade pela régua da insatisfação. E nós muitas vezes não percebemos isso. Vocês sabem por quê? Porque nós somos usufrutuários nessa terra. O usufrutuário é aquele que tem direito do usufruto. O que é isso? Você pode usufruir um bem ou um imóvel, mas que não lhe pertence.
Basta você sair por aí, em Colatina, olhando as coisas e a paisagem, que você vai perceber que tudo que você encontrar não será verdadeiramente seu. Vai chegar uma hora ou outra que você vai ter que transferir para alguém. Por isso nós somos usufrutuários. E a sabedoria da vida não está em você colecionar, juntar, acumular, querer só para si. Não. A sabedoria da vida, meu irmão, está em nós compartilharmos, oferecer, dividir o que nós temos de melhor com o próximo. Aí está a grande sabedoria da vida. É uma frase tão simples, mas tão simples, que ao mesmo tempo nós até esquecemos de exercitar. Por isso é que é necessário que nós fortalecemos, mourejando a humildade em todos os atos da nossa vida. Porque senão você vai passar a desistir muito fácil das pessoas. E o ser humano, ele tem jeito. Nós temos jeito. Imagina se te desse nesse momento agora a oportunidade de você arrumar um trabalho e ser contratado no plano espiritual. Você ia perguntar assim, mas que trabalho é? Você vai ser o anjo da guarda do Carlão. Ou o anjo da guarda do Virgílio. Você vai falar, nossa, vou aceitar imediatamente, onde é que eu assino? Você assina e vem com esse detalhe. No primeiro deslize que um deles der, porque assim somos nós, você já vai ficar meio chateado, fala, poxa, esse cara está pisando na bola. Na segunda vez você já vai ficar já sem paciência. Na terceira você fala, demissão, não quero mais mexer com isso. Porque nós não temos ainda condições de olhar ainda nem a nós. Os Espíritos nos orientam que cada um de nós temos um protetor, um anjo da guarda, um guia, que no mínimo é 3, 4 vezes mais evoluído do que você. Será que eles não têm trabalhos a fazer? Será que nós não estamos sendo assistidos? Ou nós que verdadeiramente nos desvirtuamos do caminho e começamos a sofrer consequências? Por isso é que eu disse no começo, é preciso enfrentar com coragem os ensinamentos que o Evangelho nos propõe. Nada com fanatismo, não é isso. É nós nos alinharmos com os nossos objetivos. Por isso é que é necessário que nos fortalecemos. E para que você entenda essa lição com Jesus, do amor, tem um exemplo muito simples que um filósofo muito famoso do Brasil deu. Eu achei muito interessante. E ele fala assim, basta que alguém da sua família, que você ama muito, fique doente, que você vai gastar em uma única folha de cheque tudo aquilo que você economizou a vida inteira e não vai haver nenhuma dificuldade nisso. Isso é amor, né? Porque estes que nós queremos o bem, nós fazemos sem pensar. E aí nós vamos descobrindo que o que vale mesmo na hora de viver não são os bens materiais, as conquistas transitórias da matéria, porque estas conquistas irão se desmerecer com o tempo. Com o tempo. Mas o amor não. O amor é essa virtude capaz de movimentar e alimentar as várias moradas na casa do Pai. É essa virtude sublime que nós precisamos compreender a sentir. O amor é aquilo que nos sustenta diante das nossas dores, diante das tristezas que nós trazemos. Você sabe por quê? Porque todos nós temos no coração um cantinho que precisa de reforma, que precisa de transformações. A benfeitora Joana de Ângeles, parafraseando Jung, em uma das suas obras da série psicológica, eu achei tão interessante quando ela compara a mente humana a um iceberg. Quem já olhou um iceberg, a foto, sabe que a maior parte do iceberg está submersa. E Joana de Ângeles, com a sua sapiência, com aquele bom senso, com a sua evolução, diz que tudo aquilo que está fora da água, do iceberg, a menor parte corresponde ao nosso consciente. Olha que interessante. E tudo que está submerso, que é a maior parte, o nosso inconsciente. Aí ela fala assim, que nós temos a necessidade de nos tornarmos estudiosos de nós mesmos. Aplicar esse tempo que nós temos em favor do conhecimento,
Santo Agostinho, o nosso querido Santo Agostinho, nos ensina isso em 4 etapas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso é preciso que tenhamos a predisposição em querer adquirir este conhecimento tão necessário. Emmanuel, de forma muito objetiva, nos ensina através dos seus livros a síntese da evolução da alma na Terra. Muito rápido, ele diz que a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. É a síntese da nossa evolução. É por isso que nós temos a necessidade de estar constantemente vigiando e orando, para que possamos cuidar dos nossos pensamentos. E é justamente os pensamentos que nós vamos fechar com uma reflexão, para que nós possamos sair hoje desta casa mais atentos com o que eu estou cultivando dentro de mim. Porque no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, logo no comecinho do livro, Manuel Filomeno diz assim, que o nosso espírito é uma fonte de energia a manifestar-se em nós, no corpo. Se ele é uma fonte de energia, é como se fosse uma cachoeira. Se eu penso maledicência, em desequilíbrio, essa cachoeira está caindo aonde? Em mim. É lei de atração. Aí nós vamos lá no livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, quando ele diz assim, o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Agora, olha o que Emmanuel fala. Até que identifiquemos um dia no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o amor infinito. O que Emmanuel está dizendo para nós? De forma simples para que nós possamos entender. Isso aqui nós cometemos este erro quase todos os dias. Emmanuel está dizendo assim, ninguém pode almejar paz interior se o pensamento ainda está inevitavelmente ligado à tristeza e à dor. Você não vai conseguir. Nós não podemos ansiar, aurir paciência, se ainda nós estamos vinculados à incompreensão e à intolerância. O pensamento cria a vida que nós procuramos. A necessidade de nós higienizarmos o que estamos pensando. E mais, a doutrina nos esclarece que aos olhos dos espíritos, pensamento é algo tangível, que se pode tocar, e eles conseguem sentir cheiro, percebem a cor e o peso dos nossos pensamentos. Até para pensar nós temos que ter responsabilidades. Mas, agora tem uma notícia também boa, né? A notícia é que existem barreiras energéticas que nós denominamos de magnetismo de proteção e defesa, que cada um de nós os tem. Agora vem a notícia não muito boa, né? Tudo passa, né? A notícia não muito boa é, para que esta proteção seja eficiente a seu favor, é preciso que esse magnetismo de proteção esteja vinculado ao psiquismo da conduta moral da criatura. Se eu quero ter companhias espirituais harmoniosas, haja com harmonia. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Em resumo, vamos falar no popular brasileiro, é preciso aprender a fechar as arestas da imoralidade em nós. É isso que ele está dizendo. Se nós começarmos a vigiar os nossos pensamentos, nós vamos evitar ações e atitudes desnecessárias. Quando perguntaram a Chico Xavier assim, Chico, se as pessoas que querem nos fazer mal, o mal consegue nos atingir? Aí Chico responde, minha filha, se na parede tiver um buraco, a pedra entra. Não é assim? Nós temos que nos cuidar. E a prece e a oração é o revestimento, é a carapaça protetora. Quando nós queremos fazer mal a alguém e essa pessoa está fechadinha, eu emito aquele pensamento, aquilo vai, volta para quem?
quem emitiu. É lei de atração. Nós não perdemos nada quando nós nos dedicamos mais a estar higienizando a nós mesmos. Por isso que a característica fundamental da doutrina espírita é que nada nos impõe e não nos cobra absolutamente nada. Pelo contrário, ela nos desperta, nos liberta e ilumina as nossas consciências, que é a sede do pensamento. Então, tudo o que o Espiritismo nos traz é a necessidade do trabalho, que é preciso ser realizado, e não a obrigatoriedade que você tem que fazer. Aí está a grande diferença, né? E para que nós possamos encerrar, como sempre faço, trouxe uma poesia do nosso querido Mário Quintana, esse gaúcho, que vai falar simplesmente da vida, e que tem muito a ver com o nosso tema. E Mário Quintana diz assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando eu me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância estava no lugar certo, na hora certa. Então eu pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional, ele é um sinal que eu estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e pude compreender que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento moral e espiritual. Eu desisti de querer ter sempre razão, e com isso eu errei menos vezes. Desisti de ficar revivendo um passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém agora no presente. É aqui, aonde a vida acontece. Eu descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos, eles são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco essa mente a serviço do coração, ela se torna uma grande e generosa aliada. Eu também percebi que sem amor e sem carinho, sem verdadeiros amigos, a vida ela é vazia, ela se torna amarga. Portanto, ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e incompreensões da vida. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre de você estar aqui. Pedras no caminho, guardo todas, porque um dia eu vou construir um castelo. Esse é o nosso querido Mário Quintana. E eu gostaria de agradecer a todos que tiveram o exercício da paciência por me ouvir e por me dar esta oportunidade. E não esqueça, se nós estivermos com os nossos pensamentos equilibrados, com Jesus um espinho tem 1000 flores. Muita paz e uma boa semana a todos. Muito obrigado.